Como é que vocês estão? Tudo bem? Professor Marcelo, mais uma vez aqui com vocês para mais uma aula de Geografia do Brasil. Lembrando que agora nós estamos fechando a parte de quadro físico, quadro natural. Vocês se lembram que nós já gravamos relevo, clima, vegetação. Vamos fechar com hidrografia, beleza? Então vamos lá, vamos trabalhar. Pessoal, é o seguinte, para começar, eu coloquei aqui as características gerais da hidrografia brasileira. Certo? Beleza? Perdão, porque eu tô com o passador aqui, aí eu me embanando todo de vez em quando com esse negócio. Certo? Aqui tá falando que tá ligado, mas eu não sei, vai ficar mais fácil fazer assim. Então, olha só. Eu vou falar primeiro das características gerais da hidrografia brasileira, tá? Então, olha só. Primeira delas. Pessoal, todo mundo sabe que o Brasil é um território que tem um relevo predominantemente planáltico. Nosso relevo é predominantemente planáltico, certo? O que mais tem é planalto e depressão. As planícies ocupam a menor parcela, a menor extensão do território. Então, nada mais natural do que com esse perfil geomorfológico que a maioria dos rios brasileiros serem de planalto. A maioria dos rios, perdão, é de planalto, certo? Beleza? Concordando com a maioria, né? É de planalto. Então nós temos rios planálticos encaixoeirados, certo? Obviamente muito bons para se gerar energia elétrica a partir da energia cinética da água, certo? Muito bem. Segunda característica. Pessoal, isso aqui é interessante, ó. A rede de drenagem predominante é exorreica. Ou seja, pessoal, todo mundo se lembra. Eu gosto de enfatizar isso com a galera, tá? Quando a gente fala exorreica, significa o quê? Olha o prefixo, exo, para fora. É que nem extrair o dente, certo? Expulsar o jogador. Quando você usa esse prefixo, é alguma coisa que você vai mandar para fora, certo? Você vai tirar ou mandar para fora, que nem extrair o dente, né? Ou expulsar o jogador. Então, um rio, a água de um rio, ela só obedece uma lei, a lei da gravidade. Ela vai de um lugar mais alto para um lugar mais baixo. Então, é claro que os rios nascem dentro do continente. E a tendência deles é buscar o oceano, o nível do mar. Então, quando um rio pega a água aqui de dentro, certo? Ela está aqui no continente, a nascente, e joga no oceano, ou seja, fora do continente, esse rio é de drenagem exorreica. E a maioria dos rios brasileiros é de drenagem exorreica, certo? E como o Brasil é banhado só por um oceano, que é o Oceano Atlântico, então a maioria desses rios é tributária do Oceano Atlântico, certo? Entrega suas águas para o Oceano Atlântico. Aí eu tenho que fazer um parênteses só para explicar uma coisa. Quem vê eu falando dessa maneira, certo? E a galera sabe que eu sou cuiabano, gravo as minhas aulas aqui em Cuiabá, Mato Grosso, certo? Centro Geodésico da América do Sul. Provavelmente vai falar, Marcelo, mas você tá maluco? Você tá falando que os rios aí da sua região são de drenagem exorreica. São. Mas Marcelo, você tá louco? Você tá no centro da América do Sul, pô. Como que um rio aí, por exemplo, o rio Cuiabá, que passa por Cuiabá, como é que ele vai chegar no oceano? Você tá maluco? Não, cara, não é isso. É o seguinte, eu falei que os rios chegam, eles vão até o oceano. Agora, eles podem fazer isso de duas maneiras. Ou eles vão diretamente ou indiretamente. Por exemplo, o rio Amazonas, ele deságua no Oceano Atlântico. O rio Amazonas vai até lá. Agora, o rio Telespires e o rio Juruena, quando se encontram, formam o rio Tapajós. O rio Tapajós é afluente do rio Amazonas. E o rio Amazonas chega no oceano. Isso quer dizer que indiretamente, ou seja, fazendo uma tabelinha, as águas do Telespires e do Juruena, um dia chegam no oceano. Chegam. Então a drenagem é exorreica. Certo? Beleza? Muito bem. Outra. O regime predominante nos rios brasileiros é o pluvial tropical. O que é isso? Pessoal, presta bem atenção. Quando a gente fala regime de um rio, eu vou puxar pela tua memória, quer dizer, todo mundo conhece. Tem regime para emagrecer? Pô, Marcelo, claro que tem, cara. Eu tô fazendo, putz, que depois do carnaval me arrebentei todo, tá? Eu extrapolei. Beleza, tem regime para emagrecer. Tem regime para engordar?
Tem, Marcelo, por incrível que pareça, quando o cara é muito magrinho, muito mirradinho, então ele pode adotar uma dieta para ganhar massa, para ganhar beleza, muito bem. Como que você associaria isso a um rio? Ah, Marcelo, já sei, quando o rio está seco, ele está magro, quando ele está cheio, ele está gordo. Então, quando eu falo regime de um rio, eu estou me referindo à alternância, certo, do ciclo de cheia e seca dele, certo? E aí, quando eu digo que um rio é de regime pluvial, chuva, significa que esse rio enche porque chove e seca porque para de chover. Pronto, é isso. Agora, quando eu digo que um rio é de regime pluvial tropical, significa que ele tem uma cheia e uma seca por ano, que é uma característica do clima tropical. Você tem uma estação chuvosa e uma seca. Então, o regime é pluvial tropical, certo? Outra, pessoal, a maioria dos rios brasileiros é perene. O que significa isso? Nunca seca. Agora, tem rio temporário? Tem, só que eles são em menor número. E vocês sabem muito bem que esses rios temporários, que também podem ser chamados de intermitentes, aparecem principalmente no nordeste do Brasil, devido ao clima semiárido. Beleza? Mais uma. O Brasil é um país pobre em informações lacustres. O que quer dizer isso? Moçada, quer dizer o seguinte: países como Canadá, como Finlândia, como Rússia, certo? Que estão mais na área de clima subpolar, polar, que foram brutalmente afetados pelas glaciações, tem muitos lagos de formação glacial. Se bem que um lago pode ser glacial, pode ser tectônico, pode ser vulcânico, pode ser de barragem, pode ser residual. Você tem vários tipos de lagos, certo? Agora, lago não é a praia do Brasil. O Brasil tem muito rio, mas lago não é muito a nossa praia. Então nós somos pobres em informações lacustres. E por último, a maioria dos rios brasileiros possui foz em estuário. O que é uma foz em estuário? Basicamente você tem 3 tipos de foz: estuário, delta e mista. O Brasil tem as 3, mas o que predomina é a foz em estuário, que é quando o rio deságua no oceano através de um único canal. Ou seja, ele vem e aí abre e deságua no oceano, certo? Então esse é o tipo de foz que predomina aqui. Agora, quando nós trabalhamos bacias hidrográficas do Brasil, aqui nós temos as bacias hidrográficas brasileiras, certo? Beleza? Só que aí nós temos que dividi-las em 2 tipos. Quais são? Você pode ter bacias principais e bacias secundárias. Como que é isso? Deixa eu explicar. Pessoal, as bacias principais, eu faço brincando isso, são aquelas bacias que tem o esquema da espinha do peixe. Como é que é isso? Pessoal, quando a gente desculpa eu falando assim, né, eu sou mais velho, né? Quando você é garoto, de repente você tá vendo um desenho animado, e um desenho animado tem gato, tipo Tom e Jerry, Manda-Chuva, essas coisas. Aí no desenho animado, o gato sempre gosta de comer passarinho ou peixe. Aí se o gato pega um peixe, come, no final mostra o peixe depois que o gato comeu, o peixe sempre aparece assim, ó. Ele aparece assim, certo? Depois que o gato comeu todo ele, ele aparece assim. Tá bom? Muito bem. Então, como todo mundo tá vendo, tá aqui a espinha do peixe, certo? Então, quando você tem uma bacia que tem o esquema da espinha do peixe, significa que você tem um rio principal e todo mundo cai nele. Ninguém escapa dele. Então, essa é uma bacia principal, porque você tem esse rio tronco que todo mundo cai nele. Agora, o problema é que nós temos algumas bacias, principalmente aqui no litoral brasileiro, em que os rios correm paralelos entre si em direção ao litoral. Eles não têm o esquema da espinha do peixe. Você entendeu? Então, essas bacias são consideradas bacias secundárias.
secundárias, certo? Então, o Brasil tem 4 bacias principais. Quais são? A Amazônica, certo? A do Tocantins ou Tocantins-Araguaia, a do São Francisco e a do Paraná-Uruguai, que é a bacia platina, que é Paraná, Paraguai, tá junto, Uruguai. Depois eu vou explicar isso, certo? Beleza? Essas 4 são principais. Agora, a bacia do Amapá, a bacia do Atlântico Nordeste Oriental, a bacia do Parnaíba, do Atlântico Nordeste, aqui é o oriental, aqui é o ocidental, aqui é o oriental, a bacia do leste, do Atlântico Leste, do Atlântico Sudeste e do Atlântico Sul são consideradas secundárias. Certo? Essas são bacias secundárias, porque aí os rios não têm o esquema da espinha de peixe, certo? Beleza? Pessoal, todo mundo entendeu? É isso aqui. Essas são as regiões que você tem as bacias hidrográficas do Brasil, de acordo com o IBGE, aqui em 2000. Tá joia? Tudo bem? Todo mundo entendeu? Muito bem. Agora, nós vamos começar. Pessoal, a primeira delas, claro, né? Eu ia botar aqui a bacia amazônica, né? Cara, a bacia amazônica é um colosso, tá? Tudo nela é superlativo. Tudo é o mais, a mais, o mais, o mais. Tudo, tá? O que nós temos aqui? Nós temos uma área aproximada de 7 milhões de quilômetros quadrados. 7 milhões de quilômetros quadrados. Que pega Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Suriname, Bolívia e Brasil. Certo? É a maior bacia hidrográfica, a maior bacia fluvial do mundo. Certo? Tem o maior rio do mundo em extensão e o maior rio do mundo em volume d'água, que é o rio Amazonas. Agora, como todo mundo sabe, moçada, essa bacia, ela não é genuinamente brasileira. Não é. Ela nasce fora do Brasil e termina no nosso território. Certo? Beleza? Aqui no nosso território, ela pega uma área de aproximadamente 3.890.000 quilômetros quadrados, que equivale a quase 45% de todo o território brasileiro, quase a metade, englobando os estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Pará e Amapá. Beleza? Tudo bem? Nessa bacia você encontra, moçada, aproximadamente 1/5 de toda a água derramada no oceano por todos os rios do planeta. Ou seja, se você juntar todos os rios do planeta, certo? Todos os rios do planeta, toda a quantidade de água que eles jogam no oceano, só a bacia amazônica joga 20%, certo? A extensão total dele aproximada é de cerca de 6.900 quilômetros, sendo que desses 6.900, 3.165 em território brasileiro. Isso significa que, pessoal, daqui onde ele entra no Brasil, até aqui, a foz dele, são aproximadamente 3.165 quilômetros. Agora, daqui até lá, grosso modo, a declividade dele é de aproximadamente 65 metros. 65 metros. Isso significa que se você dividir os 3.165 por 65, significa que a cada 50 quilômetros, na média, a cada 50 quilômetros ele desce 1 metro. 1 metro. Então é um típico rio de planície, certo? Navegável, beleza, tranquilo. Tá joia? Uma baita hidrovia, tá bom? E outra, moçada, essa aqui é a nascente dele.
O rio Amazonas, ele tem a nascente dele lá no Peru, num lugarzinho chamado Nevado Mismi, certo? E de lá para cá, ele vem com vários nomes, certo? Ele tem nomes como Apurimac, Ucayali, Maranhão. Aí ele entra no Brasil com o nome de Solimões. Amazonas, para valer, só mesmo depois do encontro das águas com o Rio Negro lá perto de Manaus. E aí ele vai para a Foz. A Foz dele fica entre o Amapá e o Pará, aqui na ilha de Marajó. E é uma foz do tipo mista. Por quê? Porque ela é uma mistura de estuário com delta, o que é uma exceção dentro do Brasil. Ele é uma mistura de estuário com delta, certo? É uma foz mista. Outra coisa, o rio Amazonas é um rio de regime pluvial equatorial no Brasil. Deixa eu explicar. É o seguinte, pessoal, a linha do Equador, ela passa mais ou menos aqui. Grosso modo, certo? Isso quer dizer que esses rios aqui da bacia amazônica, eles são do hemisfério norte. Estes, a maioria, do hemisfério sul. O que acontece é que durante o ano, quando chegam os meses de junho, julho, agosto, no hemisfério sul é inverno, no hemisfério norte é verão. Isso significa que enquanto aqui a galera está na estação mais seca do ano, aqui está chovendo. Então, como esses rios aqui transbordam, eles vêm para o rio Amazonas e o rio Amazonas transborda também. Então, quando chove aqui, é verão, ele transborda. O problema é que dezembro, janeiro, fevereiro, março, grosso modo, aqui é verão. Aqui é inverno. Significa que aqui está chovendo pra caramba, mas aqui está seco. Então, como aqui não chove, tudo bem, está seco. Como aqui está chovendo pra caramba, todos esses rios aqui transbordam, levam água para ele e ele transborda de novo. Então, ele tem um regime pluvial equatorial aqui no Brasil. Ele tem 2 cheias por ano. Quando é verão no hemisfério norte e quando é verão no hemisfério sul. Agora, aí tem uma outra coisa. No Brasil, ele tem um regime, pluvial equatorial, aqui no Brasil. Agora, lá onde ele nasce, na Cordilheira dos Andes, lá, ele também transborda porque a neve da cordilheira durante a primavera-verão derrete e cai dentro dele. Então aí é um regime nival. Então, como ele tem um regime nival lá nos Andes e pluvial equatorial aqui no Brasil, então muitos dizem que ele tem um regime misto ou complexo. Beleza? Porque ele tem 2 regimes dentro dele. Tá bom? E é o maior rio do mundo em extensão, em volume d'água e outra. Como vocês estão vendo, o traçado dele é esse aqui, ó. Se ele está indo nessa direção, então você fica no sentido da correnteza. Isso significa que aqui é a margem esquerda e aqui é a margem direita. Então a margem esquerda é o norte, a margem direita é o sul. Quais são os principais afluentes dele pela margem esquerda, norte? Aqui você tem o Içá, o Japurá, o Negro, o Branco, o Trombetas são da margem esquerda. Da margem direita você tem o Juruá, o Purus, o Madeira, o Tapajós e o Xingu. O Telespires também é, mas o Telespires não é afluente dele, é subafluente. O Telespires forma o rio Tapajós, o Tapajós que cai nele. Então esses são os principais afluentes da margem direita dele, certo? E tudo aqui é gigantesco. Agora, essa bacia, ela possui o maior potencial hidrelétrico disponível do Brasil. O que eu quis dizer com isso? Pessoal, quando você fala que o potencial hidrelétrico é disponível, significa mais ou menos o seguinte: Deus deu, tá lá. Se você vai usar ou não, o problema é seu. Ah, Marcelo, mas peraí, você é o maior mentiroso da paróquia, tu é cascateiro, tu tá falando besteira. Eu? Por quê? Por que isso? Pra que tanta
raiva, sei lá, ficou nervoso, o que eu falei de errado? Pô, você acabou de falar ali que o rio ele tem uma declividade de 60 a 65 metros. A cada 50 quilômetros cai 1 metro. Falei isso? Você acha que eu vou mentir? Ué, então como que você está falando que ele tem o maior potencial hidrelétrico disponível para um rio de planície? Como é que você vai gerar energia? Ei, eu não falei que o rio Amazonas tem o maior potencial hidrelétrico disponível do Brasil. Eu não falei isso, meu querido, pelo amor de Deus. Olha o que o Marcelo está falando. Eu falei que a bacia amazônica tem o maior potencial hidrelétrico disponível. É claro que não é no rio Amazonas, é nos afluentes e subafluentes dele, certo? Para você ter uma ideia, só agora aqui no rio Telespires, aqui em Mato Grosso, que é o chamado Complexo Telespires, a turma está construindo 6 usinas dentro dele. E o rio Telespires é da bacia amazônica, é um rio encachoeirado. Então o potencial hidrelétrico não está nele, está nos afluentes e subafluentes dele. Ele é um rio de planície, beleza? Ô Marcelo, mas peraí, se a bacia amazônica tem esse potencial tão grande disponível, o maior do Brasil, por que durante muito tempo eu não ouvi falar de projetos ali na bacia amazônica? Cara, porque aí tem um pepino, que é o seguinte... É isso aqui, deixa eu explicar para vocês. Olha só, perdão, só um instantinho. Moçada, é o seguinte. Primeiro, uma hidrelétrica é cara, ponto. Ela é cara. Não é uma obra barata, é cara. Segundo, a bacia amazônica, ela está longe dos maiores mercados consumidores do Brasil, beleza? Que é a parte do Centro-Sul, ela está lá em cima. Terceiro, impacto ambiental, certo? Aí a questão ambiental, tá? Ué, Marcelo, mas o que você está mostrando aqui? Cara, deixa eu explicar isso para vocês. Isso aqui é uma imagem de satélite. Claro que o verdinho é a selva, o branquinho aqui é nuvem, e a mancha preta, pessoal, essa mancha aqui, isso aqui, é um lago. Isso aqui é um lago que foi formado a partir da construção da usina hidrelétrica de Baubina, que fica no rio Uatamã, no Amazonas, ao norte de Manaus, mas ao norte assim, certo? E é bacia amazônica. Tá? Ah, Marcelo, uma grande coisa, o que tem isso? Meu querido, só para você ter uma ideia, eu vou dar esse parâmetro de comparação. Esta usina aqui gera 250 megawatts, mais ou menos, se eu me lembro, 250 megawatts. Tá? Aqui perto de Cuiabá, nós temos uma usina, que é o Manso, no Rio Manso, a hidrelétrica do Manso, que gera aproximadamente capacidade instalada 210 megawatts. Tá? Muito bem. O Manso, para gerar 210 megawatts, tem um lago de aproximadamente 430 quilômetros quadrados, 43 mil hectares, certo? Muito bem. Esta usina gera 20% de energia a mais que o Manso, 20%, 210 para 250, 40, aproximadamente 20%. Só que para isso, o lago dela tem aproximadamente 2.600 quilômetros quadrados. Ou seja, para ela gerar 20% a mais de energia, ela alagou uma área 600% maior. Você entendeu? Então o impacto é Marcelo, como que o pessoal faz isso? Mas será que o pessoal não viu isso? Pelo amor de Deus, como é que pode, meu querido? Calma, não fica nervoso. Isso aqui foi construído durante o regime militar, pô. Entendeu? E vamos parar de besteira, que a partir do momento que eu falei isso, já vai achar que eu estou botando culpa em militar. Para, desarma o espírito, meu caro. O que eu estou falando é o seguinte, se eu falei que isso aqui foi construído no regime militar, ou seja, lá atrás, eu pergunto, naquela época, tinha movimento ambientalista? Tinha ONG? Tinha essa preocupação toda com o meio ambiente? Tinha Ministério do Meio Ambiente? Tinha Ministério Público do Meio Ambiente? Tinha audiência pública para debater a obra? Não tinha, meu caro. Era uma ditadura, poxa. E você não tinha toda essa conscientização ambiental também. Não tinha a Constituição de 88. Você não tinha o capítulo sobre meio ambiente. Você não tinha.
Então precisa fazer a obra, rapaz, toca o ferro aí, vamos fazer, ora. Precisa gerar energia para Manaus, acabou. Entendeu? Era assim. Então você não tinha essa avaliação que você tem hoje. Por isso que durante muito tempo o pessoal ficou o quê? Afastado da bacia amazônica. Não, lá não. Tem a questão do impacto ambiental, tudo certo. Esse projeto, essa usina, é considerada ela um dos maiores desastres ambientais da Amazônia. Certo? Nos últimos tempos. Tudo bem? Beleza? Muito bem. Ué, Marcelo, mas e aí? O que vai fazer? Calma, pera lá. Eu também acho que não é nem muito ao céu, nem muito à terra. Você tem que ter um meio termo. Então, vamos analisar. Presta atenção. Primeiro, distância do mercado consumidor. Moçada, isso aqui é o horizonte 2017 do Sistema Interligado Nacional. O que é tudo isso aqui? Pessoal, tudo isso aqui é linha de transmissão. É linha de transmissão. Como vocês estão vendo, Manaus já está conectado ao linhão de Tucuruí. Certo? Já está dentro do Sistema Interligado Nacional. Ele já vai até o Acre. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer ser policial, que quer policial militar do estado do Pará, cargo de soldado. Este concurso PM Pará 2019 está confirmado, acredito eu, para o primeiro semestre de 2019, então é hora de você estudar com planejamento, com foco, com antecedência, porque essas são as dimensões necessárias para que você seja bem-sucedido em um concurso público. Venha fazer conosco o nosso pré-edital. Esse curso pré-edital é um curso diferenciado, é um curso que nós temos aqui 180 dias de prazo de acesso. Por quê, professor? Porque nós esperamos que esse concurso venha a ser publicado de tal ainda no primeiro semestre. Se tiver com prazo de acesso, você vai receber a atualização do seu curso da PM Pará a custo zero. A custo zero. Pode ter certeza disso, tá? Você pode ter certeza disso, tudo bem? Então tá aí para vocês aí, essa informação aqui para vocês aí. O curso custa apenas 10 parcelas de R$25. Nossos professores aqui, não temos professores medianos, são todos professores top de linha. Nós fizemos uma campanha dessa em 2016 muito bem sucedida. Sabe por quê? Porque é o único curso que tem essa ferramenta pedagógica chamada de Personal Coach, que é o estudo em regime de metas. A partir do dia 24, você pode vir no site, pode se matricular, pode hoje, aliás, já tem lá a primeira semana já antecipada. Você pode o quê? Vai estudar em regime de metas, né? Ah, professor, passou do dia 24, perdi aula. Não perde aula, porque todas as aulas são gravadas, editadas e ficam à sua disposição. Bacana, pessoal. Eu espero vocês aqui na Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.